Amados ouvintes, hoje iremos falar sobre a lei da semeadura e da colheita, baseada em Gálatas 6:7, que diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Eu acho que esse versículo, irmã Rosa, é um alerta muito importante para nós. Poucas pessoas param para pensar na profundidade desse versículo. Às vezes está colhendo já a semente, né? O fruto da sua plantação e não reconhece. É verdade. Então hoje vamos esclarecer dentro da palavra de Deus por que muitas vezes estamos colhendo o mal. É verdade. Inclusive, irmã Irene, tem pessoas que distorcem tanto a palavra de Deus, tem pessoas que não têm sinceridade nenhuma no coração, que quando começam a acontecer coisas na vida dessa pessoa, essa pessoa começa a culpar aos outros ou mesmo culpar ao próprio Deus. Tem pessoas que ainda acusam a Deus, dizendo: como se Deus é Pai, se Deus é bondade, se Deus é misericórdia, está acontecendo isso na minha vida, mas ela se esquece que ela mesma plantou aquilo que ela está colhendo. Porque Deus fez isso comigo, porque Deus permitiu isso. Ela não olha para trás, não. Né? A semeadura que ela fez. Se plantou, tem com o que colher. Vai brotar. É verdade. Né? Se plantamos trigo, vai brotar trigo. É verdade. Não vai ser espinho. E vice-versa, né? E muitas pessoas plantam e não percebem que depois vão colher. Não é o filho, não é o pai, não é o marido que vai colher muitas vezes, somos nós mesmos. É verdade. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. E a pessoa tem que ter humildade suficiente, sinceridade suficiente para reconhecer o erro, porque aquele que confessa os seus pecados, como diz em Provérbio, e os deixa, alcançará misericórdia, né? E aí diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. E como nós escarnecemos de Deus, irmã Rosa? Como? Eu acho que nós escarnecemos considerando a Deus como se ele fosse igual a um de nós, que muitas vezes nós enganamos, mentimos, fazemos coisas erradas e a pessoa não sabe ou não percebe, mas Deus é diferente. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele conhece até os nossos pensamentos. Até quando pecamos por pensamento, Deus conhece. Então não adianta se esconder de Deus, não adianta fazer coisa errada e achar que vai ficar por isso mesmo, não adianta zombar da justiça de Deus, porque Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. E aquela pessoa que não sabe disso, que Deus está em todos os lugares, que Deus sabe todas as coisas e conhece até os nossos pensamentos, ela está zombando de Deus porque ela está considerando como se Deus fosse um bobão que não sabe de nada. Porque Deus é bom e a pessoa abusa. Deus vai me perdoar. Mas daí repete o pecado. Né? Não é a pessoa que peca uma vez e se arrepende e não peca mais, não erra mais. Está sempre errando. Mas Deus vai perdoar. Deus sabe e conhece minha fraqueza. Confia na bondade de Deus e continua pecando. Você está zombando de Deus. Marenê, Deus é tão justo que ele mandou o filho dele morrer por nós na cruz do Calvário para satisfazer a sua justiça divina, porque Deus não poderia simplesmente ter perdoado o homem, ter perdoado o pecado do homem. A resposta é não, porque se Deus tivesse simplesmente perdoado sem satisfazer a justiça dele, ele não seria justiça, ele seria só misericórdia, e ele é justo. Então, como tinha uma dívida para pagar, que é a dívida do pecado, alguém tinha que pagar essa dívida. E ele mandou o seu filho, que não tinha pecado, mandou o seu filho derramar o seu sangue imaculado, incontaminado, por nós, para satisfazer a dívida do pecado, porque a justiça de Deus, ela tem que ser satisfeita, né, irmã Irene? Deus não podia simplesmente ter perdoado
o homem pecou, o homem caiu e simplesmente eu perdoo. Não, alguém tinha que pagar a dívida, o seu filho pagou a dívida. Então isso mostra que Deus é justiça também, ele não é só misericórdia, ele é justiça também. E as pessoas, Deus é bom, não vai levar em conta, vai me perdoar, Deus conhece a minha fraqueza, mas se esquece que Deus também é justo, como você falou, ele vai cobrar isso. Ele não deixa ninguém zombar dele e ficar por isso mesmo, né? De tudo que nós semearmos, e isso também ceifaremos. É verdade. E isso tem confirmação em Romanos 2, versículos 5 e 6, que diz: mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Tem um dia que virá a recompensa. Se não for aqui, será lá. É verdade. Né? Que tem um dia certo para todo o juízo de Deus. Mas é melhor colher aqui, né, irmã Rosa? Queira Deus que seja aqui. É melhor colher aqui. Porque se for lá, vai ser muito triste. Porque se for lá que esse pecado aparecer, esse pecado vai aparecer para condenação, porque aqui ainda dá tempo de se arrepender, né, Mereni? De aceitar Jesus, de se reconciliar com Jesus, mas depois não tem jeito. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 24, está escrito: os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Ai daquele que o pecado se manifestar depois. Reserva para o final, né? É melhor que apareça aqui e vamos colher os frutos aqui mesmo, né? Porque nós temos que colher. É verdade. A plantação que foi feita não tem nada a ver com perdão. Não. Perdoar, Deus perdoa. É consequência da plantação. É verdade. Aí é a lei da plantação e da colheita. Todo pecado tem que colher o que foi plantado. Todo pecado tem consequência. Tem. Independente de Deus ter perdoado ou não. Quando a pessoa se arrepende, sinceramente, e está disposto a abandonar o pecado, Deus perdoa. Mas a consequência do pecado dela não tem como ser apagada, a consequência. Não tem. Né? E Marini, eu sempre achei interessante que o rei Davi, um ungido de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que reinava sobre as 12 tribos de Israel, um dia, ao invés de ele ir para a batalha, ele ficou em casa, e mente ociosa é a oficina de Satanás, como diz um provérbio popular. Ele ficou lá no terraço da casa dele, observando a vizinha Batseba tomar banho. E ele desejou aquela mulher, pediu que seus servos trouxessem aquela mulher no palácio. Aquela mulher era casada com Urias, ele adulterou com ela e essa mulher engravidou. Quando a mulher mandou dizer para ele que tinha engravidado dele, ele mandou chamar Urias, que estava na batalha, bem longe. Urias veio, mas não quis entrar dentro de casa e nem dormir com a sua esposa, porque ele disse que os outros estavam lá na batalha, que não seria justo ele ficar com a sua esposa, e não quis entrar, porque na verdade Davi tentou encobrir o pecado de adultério, porque não tinha como ela engravidar se o marido estava fora. Mas o marido não concordou, apesar de não saber que ela estava grávida, e aí Davi cometeu um outro pecado. Cobrir um pecado foi cometendo outro, né? Um abismo chama outro abismo, né? Como diz a Bíblia. Vai aumentando. E aí ele mandou Urias, o comandante dele, o capitão dele, colocar Urias bem na frente da batalha para Urias morrer. E Urias morreu, quer dizer, ele cometeu um adultério e um homicídio. E foi um pecado voluntário. Ele sabia que é pecado adulterar. A mulher não era dele. Ele tinha quantas mulheres ele quisesse. É verdade. Dele, né? Concubinas dele. Porque foi pegar uma mulher de um soldado que não era dele. Ele sabia que ele estava errado. Sabia. E depois ainda cometeu o homicídio. Pôs o marido na frente para morrer. Para encobrir o erro dele. Muito voluntário. E irmã Irene, eu acho interessante que aquilo que ele cometeu bem escondidinho, a humanidade inteira ficou sabendo, porque tem capítulos da Bíblia contando
O mundo inteiro sabe, sempre é pregado, falado sobre isso, então o que ele tentou esconder, e o profeta Natan foi repreendê-lo. E quando o profeta Natan foi repreendê-lo, ele se arrependeu. E o profeta Natan falou para ele: você não vai morrer, Davi. O seu pecado já foi traspassado, ou seja, já foi perdoado. Deus já perdoou o seu pecado. No momento que você se arrependeu, Deus já te perdoou. Só que tem uma coisa: a consequência do seu pecado você vai colher. A plantação foi feita. Ele falou assim: olha, a espada jamais se apartará da tua casa, e aquilo que você fez escondido com a mulher do teu próximo, um outro fará com as suas mulheres em plena luz do sol. E o que aconteceu depois disso? Depois disso, o próprio filho dele. Ele perdeu 3 filhos, né, Marina? Porque primeiro o nenezinho que nasceu desse pecado ficou doente. Davi orou e jejuou 7 dias pro filho da Batsebe dele, e Deus não respondeu a oração dele, nem o jejum, e a criancinha morreu, né? Um filho dele, chamado Aminon, cometeu um incesto com a sua meia-irmã Tamar, e o Absalão, que era irmão por parte de pai e mãe da Tamar, foi lá e matou o seu meio-irmão Aminon. Perdeu outro filho, Aminon. Depois, Absalão fugiu, mas voltou. Mas quando voltou, ele dividiu o reino, ele se revoltou contra o seu pai, tomou o reino do seu pai. O reino de Davi foi dividido. O Absalão, ele se deitou com as concubinas de seu pai no terraço para todo Israel ver que ele estava com as concubinas do pai, cumprindo a profecia de Natã. E depois o próprio Absalão, que Davi amava, foi morto pelo exército de Davi. Então ele perdeu 3 filhos. Foi uma consequência duríssima. Terrível. Duríssima. Então, mas ele teve que colher. Ele teve que colher. Só que tem um detalhe: ao contrário de muita gente, Davi não se revoltou contra Deus, Davi não culpou a Deus, Davi se humilhou em oração, jejum constantemente, até alcançar o perdão de Deus. Foi. Muita gente ainda se revolta, né? Quando Deus mostra seu erro e começa a colher o fruto que plantou. Mas Davi não. Davi, ele se humilhou. Ele reconheceu mesmo que tinha errado e colheu. Colheu. Chorou muito. Sofreu muito. Muita dor. O Salmo 51 mostra de uma forma tremenda que a pior consequência do pecado de Davi, o que mais Davi lamenta em tudo isso que aconteceu, foi ter perdido por um tempo a presença do Espírito Santo de Deus. Tanto que ele fala, né? Não retire de mim o teu Espírito Santo e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ou seja, quando nós perdemos a presença do Espírito Santo, nós perdemos também a certeza da salvação, né? Quando a gente peca, aquela alegria do nosso coração, aquela certeza da salvação vai embora. Aí fica aquele vazio. Esse é o pior castigo que crente pode receber. A tristeza da perda da salvação. É verdade. Mas depois de muita humilhação, Davi voltou de novo a sentir a presença de Deus. Davi foi salvo, a gente vê, né, Marini? Claríssimo, até pelo próprio Novo Testamento e pelas palavras do Senhor Jesus, que Davi foi uma pessoa salva, mas porque ele se humilhou e ele aceitou a correção, ele aceitou as consequências da salvação, assumindo que a culpa era dele dessa consequência da salvação, da consequência do pecado, do seu erro, da sua má semeadura, né? E tudo que o profeta Natan falou se cumpriu. A espada nunca se afastou da casa dele, do reino dele. É verdade. Foram guerras e mais guerras. Ele perdeu pessoas que ele amava muito. Muito triste, né? Foi terrível. E ninguém queira plantar e colher uma coisa assim. É terrível. Olha, só por aqueles alguns minutos de prazer que ele teve com aquela mulher, se é que teve,
tem uma consequência tão terrível, ele chegou a perder até o reino quando Absalão tomou o reino da mão dele, né? Perdeu filhos, perdeu pessoas queridas, muitas vezes pessoas fazem isso, irmã Irene, por causa de alguns minutos de prazer, prato de lentilha. Estragam a vida toda, estragam a família, estragam tudo. Muitas vezes vão até presos, né, quando cometem crimes, ficam lá num presídio, que realmente o presídio é um lugar infernal, um lugar terrível, né, um lugar, uma tragédia uma pessoa ser presa, e às vezes por causa de uma bobagem, por causa de um ato impensado, por causa de um prazer passageiro, por causa de uma ganância, deixa enganar por Satanás. Satanás é terrível, ele faz ciladas para o homem. É verdade. Né? Para que ele venha a cair no erro e depois deixa a pessoa sofrendo a consequência, né? E Jesus falou, né? A Bíblia fala, não erreis, porque se errar, a consequência vem. Então não erre, não vamos pecar. Jesus falou para aquela mulher pega em adultério: vai-te e não peques mais, está aqui em João 8:11. Porque se ela ia pecar de novo, ela ia receber a consequência maior. É verdade. Ela já tinha sido pega em adultério. E Jesus deu uma chance para ela. Porque as mulheres naquela época, ou os homens, né, quando eram pegos em adultério, eram apedrejados, né? E Jesus livrou ela da morte, do apedrejamento, mas falou: vai-te e não peques mais. Se você pecar, na outra vez que você pecar, a consequência vai ser grande. Hoje estou dando essa chance para você, estou te perdoando, mas outra vez não sei como será. Porque Jesus perguntou para ela: e aí, mulher, ninguém te condenou? Porque Jesus tinha falado para aqueles homens: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra contra ela. E todos foram embora. E Jesus perguntou: e aí, ninguém te condenou? E ela respondeu, e ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Ele não falou: vai embora para sua casa, vai descansar. Não falou só isso. Não. Vai, mas não peque mais. Para não repetir o ato. E para o paralítico, né, Maria, que estava 38 anos paralítico, e que Jesus curou, ele também falou a mesma coisa, né? Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Tá vendo, né? Ele já estava colhendo um fruto de algum pecado. É verdade. Né? É verdade. E não peques mais, para que não acontecer coisa pior e você ter que colher um fruto mais amargo. É verdade, isso aqui está em João 5,14. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Tem pessoa que espera, vai plantando até que Jesus fala basta, e daí vai colher tudo que plantou. É verdade. Daí é terrível. Muita gente usa um provérbio, né, Marini? Quem semeia o vento colhe tempestade, mas muitos não sabem que isso está na própria Bíblia, né? Bíblico isso aí, Oséias 8:7. Oséias 8:7 diz assim: porque semearam ventos e cegarão tormentas. Não há seara, a erva não dará farinha, se a der, tragá-la-ão os estrangeiros. Olha que coisa tremenda que tem Oséias. É bíblico, né? Mas é claro, é a lei da natureza. Tudo que é plantado vai brotar. É a lei da ação e reação, né? É claro. E vai colher em dobro, multiplicado, porque o grão caindo na terra, ele morre e germina, né? É verdade. E dá muito fruto. Um grãozinho dá muitas espigas. É verdade. Não dá um grão só. Então, o que você planta vem multiplicado. E
E isso vale tanto para o bem como para o mal. Tudo. Porque quando nós plantamos o bem, nós colhemos e é multiplicado o bem. Então, né? E quando plantamos o mal, colhemos multiplicado o mal. Multiplicado. Então, vamos tomar cuidado. Isso aqui é um alerta de Deus para nós hoje, neste dia. Vocês que estão nos ouvindo, é um alerta para você, para mim, para nós, que estamos falando aqui da palavra. Tudo que plantamos, nós vamos colher. Não brinque com Deus. Não zombe de Deus. Porque isso aqui é uma verdade muito grande. É verdade. Aqui em Provérbios 22, versículo 8, está escrito: o que semear a perversidade cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Ninguém vai plantar coisas más e colher coisas boas e vice-versa. É natural. Nós nos enganamos muitas vezes. Marianinha, em Timóteo está escrito, né, que o homem enganador, irá de mal a pior, enganando e sendo enganado. Então, a própria mentira, Marianinha, a mentira, ela volta pra gente também. Volta. Alguém vai nos enganar, vai cair no engano também. Ninguém quer ser enganado. Nem o próprio enganador quer ser enganado. Irmã Irene, Jacó, o nome dele, o significado do nome dele, Jacó, é suplantador, ou seja, enganador. E Jacó, antes dele se converter, ele era um enganador. Tanto que ele enganou seu irmão, né? Fazendo-se passar pelo seu irmão. O seu pai já estava cego, enganou o pai, né? Enganou o pai e se fazendo passar pelo seu irmão para receber as bênçãos do primogênito, porque Esaú era irmão gêmeo dele, mas Esaú nasceu primeiro. Então Esaú é que tinha o direito à primogenitura, apesar de ter vendido a sua primogenitura. Já tinha se enganado uma vez. Ele primeiro enganou o irmão. Depois enganou o pai. Aí o pai abençoou, porque valia muito naquela época a bênção paterna. E o pai abençoou Jacó como se ele fosse Esaú, porque o pai não estava mais enxergando. Estava cego. Né? Ele usou uma pele de cabra, porque Esaú era bastante peludo, o pai apalpou, viu que era peludo, usou as roupas do seu irmão Esaú, porque para o pai sentir o cheiro de Esaú, falou que ele era Esaú, né? E enganou o pai. E depois nós vemos que Jacó, ele foi enganado várias vezes. Pelo sogro dele. Foi enganado pelo sogro dele, Labão, várias vezes. A Bíblia fala que mais de 10 vezes o sogro dele mudou o salário dele, enganou ele. Depois, quando o seu filho preferido, né, José, que era primeiro filho de Raquel, que era a mulher que ele amava, os irmãos venderam o José e falaram para ele que o José tinha sido devorado, né, pelas feras do campo, e mostraram a roupa do José toda tingida de sangue de animal. Quantas vezes enganado? Ele foi enganado várias vezes, né, o Jacó. Mas no caso de Jacó, irmã Irene, ele se converteu, né? Tanto que o seu nome foi mudado para Israel, que é príncipe de Deus, porque Jacó era um nome que significava suplantador. Ele tinha muita fé também, né? Muita coragem. Muita fé, ele queria a bênção, né? Deus. Lutou com fé e venceu. Deus perdoou, ele venceu, mas ele colheu o fruto da mentira dele. Ele colheu o fruto. A vida toda ele colheu o engano que ele plantou. Então, quando nós enganamos alguém, quando nós mentimos, né, Marini? Quando plantamos a maledicência, né, Marini? Falamos mal dos outros, pode esperar que vão falar mal de nós também. E nós não vamos gostar nada. É verdade. Mas nós falamos, plantamos, temos que colher, né? É verdade. Aqui, Marini, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, está escrito: ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e
qualquer que ama e comete a mentira. Além de colher a mentira que plantou, ainda corre o risco de ficar de fora do reino de Deus. Que coisa terrível. Quem mente, a mentira é algo terrível, que o crente não observa isso. O crente pensa que mentira é pecadinho. Sem consequência, que não tem problema. A gente vai correr o risco de ficar fora do reino de Deus se mentir. A mentira não é um pecadinho qualquer. Não. Deus aborrece, abomina a mentira. É uma coisa terrível. A mentira, porque eu imagino assim, Marine, Deus é a própria verdade. A Bíblia fala, Jesus fala, eu sou o caminho e a verdade é a vida, né? Então, Ele é a verdade. Se Jesus é a verdade, se Deus Pai é a verdade, como é que pode um mentiroso, ou seja, a mentira, coexistir com Deus, com Jesus, durante toda a eternidade no céu? No céu não entra mentira. Não mesmo. E o Filho de Deus também não pode mentir. Não pode mentir. Tem que falar a verdade. É tão lindo uma pessoa que fala a verdade, custe o que custar. Custe o que custar. Né? Muitas vezes nós sofremos as consequências por falar a verdade, mas isso é glorioso. É verdade. A verdade tem que prevalecer. É verdade. Por que mentir? Tem pessoa que acostuma a mentir. É viciado em mentira. Nem precisa, ele mente. Já está acostumado assim. O telefone toca, diga que não tô. É mentira. É verdade. Fala que agora não posso atender. Não precisa mentir, né? Não quer atender a pessoa, agora não posso, acabou, né? É verdade. Mas tem pessoa que mente assim, brincando. E uma coisa também muito séria, Marine, que acontece até no meio dos crentes, é o roubo. A pessoa pensa que roubar é só roubo à mão armada, é o assalto. Mas tem pessoas que defraudam outras pessoas, tiram o direito das outras pessoas, prejudicam, fazem trambique, fazem rolo nos negócios. Enganam, isso também é pecado. Aqui, olha, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, está escrito: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Por que aqui faz distinção entre ladrões e roubadores? É diferente. É diferente. O ladrão é aquele que vem, né, com assalto à mão armada, o assaltante, o bandido. Então, muitos crentes não são bandidos, assaltantes, claro, né? Não. Mas são roubadores. Na surdina, roubam. Defraudam as pessoas, enganam, né? Furtam ou tiram o direito da pessoa. Defraudar significa tirar o direito do outro, ou seja, prejudicar o outro, sabendo que o outro é que tem aquele direito, vai lá e tira o direito daquela pessoa, rouba o direito daquela pessoa. Isso é defraudar. Né? Muitos roubam até a esposa do outro. Meu Deus, como Davi fez, né? Misericórdia. Davi fez isso. Olha, muita coisa que a pessoa acha que é bobagem, que não vai ter consequência, Deus vai requerer. E queira Deus que requeira aqui nessa vida, né? Muitos defraudam até a própria igreja do Senhor. É verdade. Isso aí, então, nem se fala, né? Tudo que é tirado da obra de Deus, seja um centavo, tem que restituir. Senão, não é perdoar. E não precisa ir muito longe, Marine. Só o fato de não devolver o dízimo, já está roubando a Deus. Está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 7 em diante. Seria bom todo crente meditar nisso, né? Porque tem gente plantando. Está plantando. A pessoa Aquele que não está dizimando, está plantando. É verdade. E depois vai colher. Colher doenças. O dinheiro que você tentou economizar vai ser gasto em coisas, em perdas maiores para a sua vida.
Porque o Satanás, né, Marini, que é o roubador, que é o destruidor, que vai lá e destrói tudo, né? O devorador, Satanás é o devorador. Tudo. O mantimento da casa, a saúde da família, a paz, a alegria. Ele rouba tudo. É verdade, Marini. Eu me converti através de um grande milagre de Deus, de uma cura milagrosa, tremenda. E me converti através da palavra de Deus, porque eu fiz um propósito com Deus, que se o evangelho fosse a verdade e não o evangelho segundo o espiritismo, que eu era espírita, que eu iria ler o evangelho todos os dias da minha vida, se Deus me desse aquela cura, né? Se Deus restaurasse os meus rins, que eu estava a ponto de perder os meus rins. E Deus respondeu, restaurou os meus rins, e imediatamente, uma coisa tremenda foi aquilo. Comecei a ler a Bíblia todos os dias, encontrei Jesus na Bíblia e me converti. E aí, irmã Irene, eu comecei a dar o dízimo, né, do Senhor. E aí, quando eu comecei a dar o dízimo do Senhor, o meu esposo se levantou contra e falou: não, as igrejas os pastores são todos enganadores, você não vai dar o seu dízimo na igreja de jeito nenhum. Nós vamos dar o dízimo do seu salário mais o dízimo do meu salário para as crianças pobres. E começamos a fazer isso. E aí, aquele problema nos rins voltaram. E eu comecei a orar, a perguntar a Deus por que Deus tinha me curado e de repente tinha voltado tudo. E um dia eu acordei, Deus falando claramente no meu coração, na minha mente: você parou de dar o dízimo. Eu falei para o meu esposo falou que eu estava ficando louco. Eu falei: então vamos fazer uma prova com Deus. Vamos dar o dízimo, inclusive dos atrasados, e vamos ver se não é isso que Deus está requerendo de mim. E demos o dízimo, inclusive dos atrasados, e meus rins foram milagrosamente e imediatamente restituídos novamente, totalmente restaurados os meus rins. E meu esposo ficou tão impressionado com aquilo, irmã Irene, que o meu esposo, ele se converteu 4 anos depois de mim. Mas 4 anos antes dele se converter, ele já dava o dízimo do Senhor, porque ele viu que realmente aquele que não dá o dízimo está roubando. Está roubando, e é uma plantação terrível, roubar o próprio Deus. Que aquele que faz isso vai colher a consequência terrível. Então, aí hoje fica esse alerta para todo aquele que teme ao Senhor: não plante, se plantar, irá colher. Porque tudo que nós plantamos, com certeza nós colheremos.